de toda glória, de toda honra e de todo louvor. Amém? Eu agradeço a Deus pela sua bondade, pela sua misericórdia. Eu agradeço a Deus pela vida dos irmãos. O pastor que pediu para mim estar aqui com os irmãos hoje, e eu já estava apreensivo de tanto ficar em casa, sem sair para lugar algum, Mas graças a Deus o Senhor nos deu essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para glorificar o nome de Jesus. Irmão, pode sentar, por favor, em nome de Jesus. Eu quero parabenizar o nosso irmão também. Deus abençoe, meu irmão. Que Deus lhe dê muita felicidade, muita paz, saúde, prosperidade. E que o irmão medite em Isaías 43 e 2. Amém? A meditação do irmão. Que Deus continue fazendo você essa pessoa e o seu próprio Pai testemunhou, Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Meus irmãos, quando o pastor falou para mim, eu fiquei preocupado. E eu sou um pouco cuidadoso com as coisas de Deus. O pastor mandou uma mensagem, eu digo, eita Jesus, tem misericórdia. Aí eu fui ler a Bíblia, porque eu gosto de fazer as coisas tudo certinho para que o nome de Jesus seja glorificado. E o Senhor colocou um texto no meu coração, uma palavra muito atual para os nossos dias que nós vivemos hoje. E eu comecei a meditar e comecei a pesquisar rapidamente, porque já estava tarde. E preparei aqui uma mensagem para nós nos deleitarmos na presença do Senhor. Pois foi Deus que colocou no meu coração. E eu tenho certeza que nós vamos sair daqui edificados pela presença do Senhor. O importante da palavra, a mensagem, eu sempre gosto de pregar a palavra de Deus. Eu tenho pregado em casa, tenho feito vídeos de pregação, tenho postado no Facebook, lá no meu canal no YouTube. E para não ficar parado, porque Deus me chamou, me tirou lá das trevas, me deu essa graça de pregar. E eu gosto de pregar, E eu gosto de fazer tudo direitinho. E o Senhor me deu essa palavra e eu quero compartilhar com os irmãos. Dentro daquilo que o irmão Álvaro já falou, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 21. O Evangelho de São Lucas, capítulo 21 e o versículo 28. Vamos ler a palavra do Senhor com a ajuda de Deus e do Espírito Santo. São Lucas, capítulo 21 e o versículo 28. É só esse versículo que nós vamos ler, 21 e 28, que diz assim a palavra de Deus. E quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Amém? Jesus Cristo disse, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Meus amados irmãos, a Bíblia Sagrada, ela é muito gloriosa, é infalível, é inerrante. A palavra de Deus, ela não tem sofismas, ela é pura e ela é verdadeira e absoluta. A palavra de Deus, ela não tem contradições. A palavra de Deus, ela é muito mais do que absoluta. E ela foi escrita por homens instruídos pelo Espírito Santo, inspirados pelo Espírito Santo a colocar essas palavras nesse livro sagrado que demorou 1500 anos para chegar até nós, a Bíblia Sagrada. E ela é pura e é verdadeira. E a Bíblia Sagrada tem coisas que a gente vai lendo e de repente a gente para, porque quando a gente para é quando Deus nos mostra alguma coisa dentro do texto sagrado. E nesse texto sagrado, o qual no seu contexto o Senhor Jesus está falando acerca das últimas coisas, dos acontecimentos que haveriam de acontecer. Uns já aconteceram, outros ainda vão acontecer e uns que já estão acontecendo. Jesus fala aos seus discípulos, mas aqui ele dá uma ordem. Ele dá uma ordem aos seus discípulos dizendo,
E quando quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Uma palavra que veio ao meu coração, que me chamou a atenção, que me fez parar aqui, é a palavra redenção. Nós sabemos que a redenção, a palavra redenção, ela significa salvação, ela significa libertação. E a redenção, Deus criou uma história muito gloriosa da redenção. Foi o próprio Deus que criou. A história da redenção é muito bonita, porque foi próprio Deus quem a escreveu. E em todas as gerações, Deus trouxe a nossa memória para que nós nunca pudéssemos esquecer que um dia ela seria totalmente concluída na vida de cada ser humano, na vida de cada homem, de cada mulher, de cada criança e de cada adolescente. E nós vemos, meus queridos irmãos, que essa redenção o Senhor trouxe até a nossa vida, ao nosso coração, para que nós pudéssemos entender que essa redenção, ela começou lá no Velho Testamento. A redenção, ela foi prometida pelo Senhor nosso Deus. Foi Deus que prometeu a redenção. Quando, irmão Moisés, lá em Gênesis, no capítulo 3 e o versículo 15, o Senhor Deus disse: ó, e porei inimizade entre ti e a mulher, entre a sua semente e a sua semente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Aqui Deus está prometendo a redenção da raça humana, dando a semente da mulher para esmagar a cabeça da cobra e promover essa redenção para todos os seres humanos que existem na terra. Mas nós sabemos também, meus queridos irmãos, que foi o próprio Deus que tipificou a nossa redenção. Deus, na sua sabedoria, na sua grande inteligência, para que o homem não pudesse esquecer, Deus, ele trouxe a redenção tipificada no cordeiro que foi imolado lá no livro de Êxodo, no capítulo 12. A palavra de Deus diz, e nós sabemos, todos nós conhecemos esse relato bíblico, de que quando Deus disse que ele ia sair sobre a terra do Egito e ia matar todos os primogênitos que ali existisse, eu creio que naquele momento Moisés, ele fica um pouco temeroso, e quem sabe Moisés diz: mas Senhor, e nós? Aí o Senhor nosso Deus, ele olha para Moisés e ele diz: Moisés, mas você vai pegar um cordeiro novo de 1 ano, você vai imolar, e o sangue do cordeiro você vai colocar dentro de uma bacia e vai distribuir com todos os israelitas, para que eles passem o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, nas vergas das portas, porque à meia-noite eu vou sair pela terra do Egito e vou matar todos os primogênitos, mas a casa que tiver a marca do sangue vai ficar intacta, não vai haver morte. Aqui nós vemos que Deus está tipificando a nossa redenção com o cordeiro pascal que foi imolado para livrar o povo de Israel de uma grande catástrofe. Se nós pegarmos na Bíblia, a Bíblia Sagrada, e nós procurarmos estudar com mais um pouco de diligência, nós vamos ver que a redenção, Deus profetizou a redenção dos homens, dos seres humanos. Mas quando e como, irmão Moisés? Há 740 anos antes de Jesus vir à terra. No capítulo 53 do profeta Isaías, Deus profetizou a redenção da nossa alma, da nossa vida. Como? Ele disse:
mas ele foi subindo como a raiz de uma terra seca, sem parecer e sem formosura. E nós, olhando para ele, não víamos beleza alguma para que o agradasse, mas ele foi subindo como renovo e como a raiz de uma terra seca, sem parecer e sem formosura. Aí ele disse: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Glória ao nome de Jesus. Aqui Deus estava profetizando a redenção dos seres humanos, descrevendo que havia de vir que ele seria como a raiz de uma terra seca, sem parecer e sem formosura, mas o homem, o povo da terra ia desprezá-lo, mas ele seria ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Deus está aqui profetizando acerca da nossa salvação, mas também Deus proclamou a nossa redenção, como em Moisés. A Bíblia diz que João estava à beira do Jordão, batizando para arrependimentos de pecado, e ali toda a Judeia ia ter com João. E João estava batizando, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino, que está perto, está próximo o reino de Deus. E João vai batizando um, batizando o outro, e a Bíblia diz que João, em um dado momento, ele olha e ele vê, Deus revela para ele aquele cordeiro lá de Êxodo capítulo 12. Deus começa a revelar para João aquela redenção que fora profetizada lá em 53 de Isaías. E quando João olha, João diz: não, esse é diferente. Aí João olha para aquela multidão que estava com ele, e ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João proclamou, Deus através de João proclamou a nossa redenção com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas também Deus nos assegurou essa redenção, ou seja, Deus nos proporcionou a segurança dessa redenção. Mas como, irmão Moisés? Paulo escrevendo no capítulo 1, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1 e o versículo 30, Paulo disse: mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção. Glória ao nome de Jesus. Aqui ele diz que o Senhor Jesus Cristo é a nossa redenção, porque ele foi feito por Deus sabedoria, justiça e santificação. Tudo isso aqui é o Senhor Jesus. Mas também ele não somente assegurou, como também ele confirmou a nossa redenção. Como, irmão Moisés? Hebreus capítulo 9, versículo 12, ele disse: nem por sangue de bodes e de bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado a nossa eterna salvação. Aleluia. Você manda glória para Jesus nessa noite. Você manda glória para Jesus nessa noite, porque ele entrou uma vez no santuário e efetuou a nossa eterna salvação. Glória a Deus. A redenção foi celebrada. A redenção da nossa alma, ela foi confirmada. Ela foi, e ela também foi celebrada. Como, irmão Moisés? Está escrito em Apocalipse capítulo 5 e o versículo 9. E diz, está escrito: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue comprastes para Deus homens de toda a tribo, língua, povos e nações. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Pelo sangue. Glória. Aqui nós vemos que lá no céu, os anjos, os arcanjos, os 24 anciões,
os 4 seres viventes, todas as miríades de anjos estavam cantando e adorando o Senhor Jesus Cristo pela redenção que Ele proporcionou para nós pelo sangue que foi vertido lá na cruz do Calvário. Glória ao nome de Jesus. E aqui o Senhor Jesus Cristo, Ele chama a atenção dos discípulos dizendo: e quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Aleluia. Queridos irmãos, a nossa redenção está próxima. Nós fomos comprados pelo sangue de Cristo. Glória a Deus. Mas nós ainda vivemos nessa terra pecaminosa. Nós somos sujeitos às coisas que aqui na terra existem. Se nós não vigiarmos, nós podemos perder a nossa redenção. Se nós não estivermos atentos, andando na presença do Senhor, com oração, com súplica e meditação na palavra, é arriscado nós perdemos essa redenção. Mas por que, irmão Moisés? Porque o pecado é avassalador e nós somos seres humanos, nós não somos perfeitos, nós somos fadados ao erro, nós somos vulneráveis às coisas dessa terra, irmão. É o que está acontecendo no mundo. As pessoas não têm mais a credibilidade de adorar a Deus, de temer a Deus e de viver Deus constantemente na sua vida. Nós estamos vivendo uma crise na política, uma crise na economia, uma crise social, uma crise, meus amados irmãos, até uma crise espiritual, porque nós vemos que pessoas falam tantas coisas que vão contra a Bíblia Sagrada. Nós vemos pessoas falando tanta besteira. Nós vemos pessoas acreditando em coisas que não é de Deus. Muitas pessoas dizem: olha, Jesus apareceu em tal e tal lugar. É mentira. É mentira. Mas por que é mentira? Porque a Bíblia diz que quando Ele vier para a igreja, Ele se ocultará lá nas nuvens e bradará o nome de cada crente que estiver preparado, esperando o seu retorno para arrebatar-nos e para nos levar para as mansões celestiais. E a sua segunda vida será com poder e grande glória. E a Bíblia diz que todo olho verá. Mas como Ele virá com poder e glória? Como João viu na sua visão lá no Apocalipse, que o seu rosto brilha mais do que o sol, e os seus pés reluzentes como bronze polido, e no seu ombro tem um cinto de ouro. Aleluia. Porque Ele é sacerdote eterno. Ele vem com um cinto de ouro e não com uma coroa de espinho, mas com uma coroa de glória, como um justo rei, como um justo juiz, para julgar todos os homens que rejeitaram o sangue que Ele derramou lá na cruz do Calvário. A nossa redenção está próxima. É por isso que nós temos que ter o cuidado de vigiar. Jesus aqui advertiu a igreja dizendo, Ele disse assim, ó: e quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima. Uma das coisas que Jesus mandou foi olhar para cima. E olhar para cima no original é desenvergar. A palavra olhai para cima no grego é desenvergar. Ou seja, ó irmão Moisés, e eu estou envergado? Não está envergado fisicamente, mas espiritualmente. Muitas pessoas estão envergadas, olhando somente para baixo. Mas quando Ele disse olhai para cima, Ele está dizendo desenvergai e erguei. Glória ao nome de Jesus. Ou seja, deixa eu lhe dizer uma coisa. Ou seja, é para olhar para as coisas que são de cima,
não para as coisas da terra, não olhar para as coisas de baixo, porque essas coisas de baixo nunca vai nos sustentar espiritualmente para esse grande dia que haverá de acontecer, que é o dia do arrebatamento da igreja. Olhar para cima é desenvergar, é erguer, é olhar para as coisas que não são da terra, é olhar para as coisas que não trazem nenhum benefício espiritual para nossas vidas. Parece que Paulo, ele entendia muito esse texto sagrado, que lá em Colossenses, no capítulo 3, o versículo de 1 a 4, Paulo disse: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está, assentado à destra de Deus. Aleluia. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis morto, e a vossa vida escondida com Cristo. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com Ele. Aleluia, glória. Com Ele. Tem muitas pessoas que ainda estão preocupadas com a sua forma física. Tem muitas pessoas que estão preocupadas com o seu luxo, com o desejo e o prazer da sua carne. Aqui, essas pessoas que estão preocupadas com seus bens materiais, diante de Deus, espiritualmente falando, eles estão envergados, estão andando curvado, sem ter possibilidade de olhar para as coisas que são de Deus. Aqui nós vemos que Jesus, com o seu olho como Deus, o seu olhar de Deus, ele sabia que ainda no coração daqueles discípulos havia coisas que ele não se agradava, havia coisas que ele não aceitava. Ele viu ainda aqueles discípulos envergados, preocupados com as coisas aqui da terra. Foi por isso que ele disse: olhai para cima. Olhai para cima, ou seja, essas coisas aqui são passageiras. Nós devemos buscar as coisas que são de cima, devemos pensar nas coisas que são de cima, devemos olhar para as coisas que estão em cima, porque é de lá que brevemente o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele virá para nos arrebatar e nos levar para a sua glória. Aleluia. Outra coisa que me chamou muita atenção acerca da redenção foi que ele disse: olhai para cima. Ele disse: olhai para cima e levantai as vossas cabeças. Se Jesus mandou olhar para cima, até alguém pode dizer: se ele mandou nós olhar para cima, como podemos levantar a cabeça se nós já estamos olhando para cima? Eles poderiam até não entender, ou alguém pode não entender hoje. Quando ele disse olhai para cima, ele estava dizendo: desenvergue, fique ereto, fique de pé, porque você está aleijado. Porque quem anda envergado é porque é doente da coluna. Mas nesse tempo aqui, Jesus está falando dentro da espiritualidade dos discípulos. E fala conosco também nesses dias atuais. Aí disse: levantai as vossas cabeças. Levantar aqui, irmãos, é literalmente levantar a cabeça. É estar com a cabeça levantada. Eu me lembro um dia, eu fiz um programa na rádio durante 10 anos lá na minha terra, numa rádio FM. E um dia eu recebi uma carta de uma irmã que disse: ô irmão, eu escuto você pregar todos os dias, e eu tenho certeza que Deus é na sua vida. Eu tenho uma doença, há quase 20 anos que eu só vivo deitada numa cama. Para mim me levantar, alguém tem que segurar na minha cabeça, porque o meu pescoço não tem firmeza. Na hora que solta a minha cabeça, eu caio junto com a cabeça. Eu li aquela carta e ela disse: eu tenho certeza que se você orar por mim, Jesus vai me curar.
E eu peguei aquela carta, eu comecei a ler e eu levei aquela carta para casa. Quando foi 3 horas da manhã, é o meu período de oração, eu me ajoelhei e coloquei aquela carta diante de Jesus. Coloquei a minha cara no pó e disse: Jesus, contemple a situação dessa irmã. E ali eu orei até 5:30 da manhã. E quando foi de manhã eu fui trabalhar. Passei o dia todo sem comer nada, sem beber nada, jejuando para que o Senhor Jesus curasse essa irmã, porque aquilo comoveu a minha alma. A minha alma ficou apertada de saber que aquela irmã há muito tempo estava naquela situação. Quando eu cheguei lá na rádio 6 horas da noite para fazer o programa, a primeira coisa que eu disse: ó irmã, eu vou orar por você agora. E aonde você estiver, acredite que Jesus vai te visitar e Ele vai curar você. Aleluia. E eu orei na rádio naquele momento e repreendi e expulsei aquele mal da vida daquela irmã. E a surpresa maior que eu tive foi que na outra semana chegou uma senhora alta, morena, forte. Chegou lá no estúdio e disse: quem é a irmã Moisés? Eu disse: sou eu. Ela disse: você me conhece? Eu disse: não, nunca vi a senhora. Ela disse: você leu aquela carta da mulher que estava sem pescoço há tantos anos numa cama? Eu disse: eu li e eu orei por ela. E ela disse: então sou eu. Aleluia. Aquela mulher sou eu naquele dia. Glória. Jesus me curou. E hoje eu estou aqui para glorificar o nome de Jesus. Ela não tinha cabeça da mesma coisa, da mesma maneira naquele dia. O povo estava com a cabeça quebrada, estava com o pescoço torto, sem olhar e sem compreender os ensinamentos de Jesus. Mas ele disse: levantai a vossa cabeça, ou seja, se endireite, comece a olhar para cima e veja as coisas que estão acontecendo. Meus amados irmãos, ele disse: saia do comodismo. Quando ele disse: levante a sua cabeça, é porque alguém estava com a cabeça abaixada. E hoje, no nosso dia, levantar a cabeça é sair do comodismo. Muitas das vezes nós vivemos num comodismo tão grande e Jesus não nos chamou para o comodismo. Hoje nós temos muitas possibilidades de falar de Jesus. Sair do comodismo, sair da zona de conforto. Sabe por quê? Deus permitiu esse vírus no mundo inteiro para despertar a igreja, para tirar a igreja do comodismo. Hoje muitos crentes têm a oportunidade de compartilhar um texto da Bíblia dentro de casa com seus filhos, sua esposa, seu marido, seus irmãos. Hoje, com esse negócio de quarentena, há uma possibilidade maior de oração, há uma possibilidade maior de buscar a Deus. É Deus preparando a noiva para apresentá-la ao noivo. É Deus preparando a noiva do Cordeiro para entregar o seu noivo a ela e ela ao seu noivo. É o momento de nós nos despertarmos. Jesus está preparando a sua noiva para arrebatá-la, para levar para ele. Quando os israelitas ficaram dentro de casa, eles todos se reuniram, comungaram juntos. Cada família, aquela família que não tinha um cordeiro, a outra família que tinha, lhe oferecia para ela. Deus mandou assar o cordeiro, mas juntou família em cada casa. As famílias se reuniram. Quem sabe estavam dispersas no momento mais cruciante da vida deles. Mas Deus permitiu que ele disse que ia sair sobre a terra do Egito e ia matar todos os primogênitos. O próprio Deus disse: eu vou passar pela terra do Egito. Nós ouvimos muitas mensagens, alguém dizendo: Deus mandou o anjo da morte. Não, foi o próprio Deus que saiu pela terra do Egito para matar todos os primogênitos. Deus reuniu as famílias dentro dos seus lares e pai teve a possibilidade de comungar com o filho, com a esposa, com toda a sua família. É o que Deus está fazendo hoje, tirando a igreja do comodismo,
tirando o crente da zona de conforto, trazendo eles para reunir, todos unidos ali, porque a união, a Bíblia diz que a união faz a força. Essa epidemia vai passar e a igreja vai se levantar tão forte, mas tão forte, porque vai causar pânico ao inferno, porque os crentes hoje, dentro das suas casas, estão lendo, estão orando, estão meditando na palavra do Senhor, estão mais preocupados com as suas vidas, estão preocupados com a sua situação, porque sabe que o momento é de crise, a economia está sendo bombardeada, e se a economia do país vai mal, todo mundo vai mal, porque acontece desemprego, e se não tem emprego, as empresas fecham, e se as empresas fecham, não existe dinheiro no bolso do trabalhador, e se não tem dinheiro no bolso do trabalhador, também não tem alimento dentro da sua casa, não tem alimento dentro da sua casa, e ele sabe muito bem que o mundo vai entrar em colapso e vai começar uma guerra. Alguém querendo invadir outra terra porque sabe que ali tem comida, ali tem isso, tem aquilo outro. Vai haver uma confusão tão grande se nós não nos prostrarmos diante da presença do Senhor. Foi por isso que Deus permitiu para unir, para reunir cada família a sua família. Porque os dias são difíceis, são dias maus. São os dias que o apóstolo Paulo falou, dias difíceis, dias trabalhosos. Mas sabe o que acontece? Diante de tudo isso, a gente ainda vê homens e mulheres faltando com respeito à santidade e à soberania de Deus. Nós vemos homens maltratando outros homens, até mesmo blasfemando contra Deus diante da calamidade. Nós vemos pessoas se afastando da presença de Deus. Nós vemos pessoas caindo em adultério e em prostituição. Nós vemos os homens denegrindo a imagem de Deus. Nós vemos pessoas até culpando Deus pelas coisas que acontecem na terra, não sabendo eles que tudo isso que está acontecendo são as consequências do pecado que o homem pratica sobre a superfície da terra. Mas por outro lado, a igreja de Cristo, lavada e remida no sangue que ele derramou lá na cruz do Calvário, sabe muito bem que os dias estão chegando. Está chegando o dia do encontro da noiva com o noivo. Aleluia. Está chegando o dia do encontro do noivo, da noiva com seu noivo. Está chegando o dia em que Jesus Cristo virá nos arrebatar para nos levar para o céu, para que lá nós possamos viver eternamente com Ele. Jesus disse: levantai as vossas cabeças. Ou seja, ele estava dizendo: saia do comodismo, de dentro da sua zona de conforto. Mas como, irmão Moisés, eu vou sair? Tem muitas coisas. Primeiro, ore. Sair da zona de conforto. Sair do comodismo para viver uma vida de oração diante de Deus. O apóstolo São Paulo, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, ele disse: orai sem cessar. Se nós olharmos para a vida dos profetas, do nosso Senhor Jesus Cristo e dos discípulos, esses homens tiveram uma vida voltada na oração. Os discípulos pegaram o exemplo de Jesus e passaram a ter uma vida incessante de oração. Se nós lermos o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver constantemente a igreja de Jerusalém, ela constantemente aos pés de Jesus, orando, adorando e vendo os milagres de Deus acontecendo. Vejam, meus queridos irmãos, nós vimos tanta gente fazendo milagre no mundo, hoje nós não vemos mais. Por quê? Porque essas pessoas estavam querendo roubar a glória de Deus para eles. E a Bíblia diz, o próprio Deus disse: a minha glória eu não dou a ninguém, nem as imagens de escultura. Deus não dá a sua glória para ninguém. Aquele que anda fazendo a vontade de Deus,
aquele que é usado por Deus para fazer coisas extraordinárias, independe do tempo, da situação ou das coisas que estão acontecendo. E quando as coisas estão mais pior do mundo, é que o profeta de Deus, o verdadeiro profeta do Senhor, ele se levanta para mostrar que ele é diferente. Se nós pegarmos a Bíblia, nós vamos ver que Elias se levantou, Deus levantou Elias no momento de crise lá em Israel. Se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos ver que Deus levantou Eliseu no momento de crise naquela nação. Levantou Isaías no momento de crise dos dois reinos divididos, o reino do sul e o reino do norte, Judá e Israel. Se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos ver que Deus levantou Malaquias no momento de crise. É nesse momento de crise que Deus quer levantar homens e mulheres cheias do Espírito Santo para mudar a história desse país, para mostrar ao mundo que Deus é Deus na nossa vida e que Ele ainda pode fazer milagres para a glória do seu nome. E quando nós passamos a viver uma vida total de oração, nós temos o conforto de Deus, nós temos a presença de Deus, nós temos a graça de Deus, nós temos os milagres de Deus, nós temos a bondade de Deus, nós temos a companhia de Deus. Para onde nós formos, Deus está no nosso lado. Ainda que nós tenhamos que enfrentar a morte, diremos como disse Davi: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Glória ao nome de Jesus. Oração nos leva a termos um relacionamento íntimo com Deus. A oração nos leva a ter uma intimidade com o Senhor. E a oração nos impulsiona a amar como Deus ama, a amar como Jesus ama. E o desejo no coração de trazer os nossos irmãos para os braços de Jesus, trazer as pessoas que ainda não conhecem a Ele, trazê-los para os braços de Jesus. Eu tenho confrontado com muitas e muitas pessoas, até com pessoas que dizem que não acreditam em Deus. Eu não as trato como eles me tratam, mas eu tento mostrar que Jesus é o único Deus que pode salvar a humanidade, é o único que pode mudar o coração do homem, é o único que pode perdoar o pecado do homem. Isso nos leva, queridos irmãos, a evangelizar, a levar uma palavra de vida ao povo, palavras de boas notícias para as pessoas que só ouvem coisas ruins. Tem pessoas porque de tanto ouvir notícias ruins, tem pessoas que hoje estão com seu psicológico totalmente bombardeado. Tem pessoas que até estão pedindo a morte por causa das notícias falsas. Nós somos portadores de boas novas. Jesus nos chamou para nós sermos portadores de boas notícias para o coração do povo. E que notícia é essa, irmão Moisés? Jesus salva, aleluia. Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo. E Ele vai voltar. Ele vai voltar para nos levar para o céu. Terceiro, sair da zona de conforto para passar a ser mais vigilante. Jesus Cristo disse lá na parábola das virgens, Ele disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Ele sabe muito bem que nós somos frágeis, nós somos de barro, e o barro se quebra. Todo vaso de barro, se não cuidar dele, ele cai e quebra. E quando cai e quebra, a dor é grande. Quando um crente, uma pessoa que professa o nome de Jesus, essa pessoa cai, a dor é tão grande que atinge até mesmo quem está longe. Nós somos crentes, e sabe a dor que dá, a dor que causa, são os falatórios, aquelas palavras de maus trato que nós sentimos, porque nós somos um corpo. A igreja é o corpo de Cristo, e se uma unha do corpo sente um machucado, todo o corpo sente a dor.
todo o corpo sente a dor. A preocupação de Jesus é para que o corpo não sinta dor. Ele disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. É porque Ele não quer que a sua noiva sinta dores. Ele não quer que a sua noiva sinta dores. E é tão provável que Ele disse lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, se não me falha a memória, Ele disse: eis que eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre vós, para tentar todos os moradores que habitam sobre a terra. Eu sou pré-tribulacionista. Eu acredito que nós seremos arrebatados antes da tribulação, porque esse texto de Apocalipse dá ênfase a isso. Eu sou, e eu tenho certeza que todos os crentes assembleianos são pré-tribulacionistas. A nós não iremos passar pela tribulação, por quê? Porque Jesus não quer que a sua noiva sinta dor. Aleluia. Porque passamos já tanto tempo lutando, sentindo dores, perseguições, problema, enfermidade. Ele quer receber uma noiva intacta, sadia, curada, para que Ele possa apresentar o Pai e dizer: está aqui a minha noiva, essa é a minha noiva, que tu me deste o direito de comprá-la com meu sangue que eu derramei lá na cruz do Calvário. Queridos irmãos, eu vou terminar agora dizendo que para nós sairmos da zona de conforto, é necessário que nós passemos a meditar na palavra do Senhor. A palavra de Deus é alimento para a nossa alma. A palavra de Deus revigora o nosso espírito. A palavra de Deus nos dá força para nós suportarmos as lutas e as tentações. A palavra de Deus alimenta a nossa alma e o nosso espírito e nos conduz ao privilégio de conhecer quem é Deus. Nós conhecemos Deus através da palavra e temos comunhão com Ele, intimidade com Ele, relacionamento com Ele através da oração, que passamos a conversar com Ele durante o dia da nossa vida. E uma das coisas que Ele mais quer é que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Paulo, escrevendo a carta aos Efésios, no capítulo 5, versículo 18, Paulo disse: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. A igreja vai ser arrebatada quando ela estiver cheia, plena, repleta do Espírito Santo. Tiver da plenitude do Espírito. Vai haver um avivamento. Vai haver um grande avivamento antes de Jesus vir buscar a igreja. Vai haver um grande avivamento. E esse avivamento vai reunir a igreja. A igreja vai se unir como um corpo verdadeiro. A igreja vai se levantar como uma potência na terra. E nesse momento o Espírito Santo vai sacudir a igreja com grande poder e grande glória. E é nesse momento que o Senhor bradará lá dos altos céus e convidará a noiva para se juntar, se reunir na sua presença. Jesus disse aqui nessa palavra: e quando virdes essas coisas acontecerem, olhai para cima e vede que a vossa redenção está próxima. Crise no mundo inteiro, nós estamos vendo. Isso é um sinal visível da volta de Jesus. Porque a Bíblia fala, irmão Alvo leu, que haverá epidemias na terra. E as doenças hoje estão desafiando a ciência. As doenças estão desafiando a ciência e causando uma crise moral no meio do povo. Uma crise social. Uma crise política. E uma crise econômica. Os homens estão brigando pelo poder. Estão guerreando entre si. Pessoas que não têm união mais com outras pessoas, a guerra social, crise na sociedade, na política, um querendo ser maior do que o outro. Isso vai causar uma guerra civil no meio do povo. Mas isso tudo, a Bíblia diz que não é ainda o fim, são o princípio das dores. Mas a igreja não passará por esses cataclismas que acontecerão. Jesus está prestes a vir nos buscar
para nos levar para o céu. Aleluia. Deus nos reuniu essa noite aqui para tratar conosco dessa forma, dessa maneira, para que nós possamos nos despertar, porque a qualquer momento a trombeta vai soar. Aleluia, Jesus. A trombeta vai soar, não a trombeta de Apocalipse, que João fala das 7 trombetas, porque Paulo falou em Coríntios, na primeira carta aos Coríntios. E quando Paulo escreveu sobre essa trombeta, o livro de Apocalipse nem pensava ser escrito, porque Paulo escreveu a carta de Coríntios, eu creio que foi entre os anos 57 a 58, mas 55 a 57 ou 58. E quando João escreveu o Apocalipse, foi no ano 95 depois de Cristo, muito depois que Paulo havia morrido. João escreveu a carta, o livro de Apocalipse. Essa trombeta que se refere aqui, nós vamos encontrar ela lá no livro de Levítico ou de Números, se não me falha a memória. As 2 trombetas de prata. Os irmãos leiam, porque já é 9 horas, eu vou encerrar. Mas que nós possamos estar preparados, porque brevemente a trombeta vai soar. Aleluia. E o Senhor Jesus vai chamar cada um de nós pelo nome, para que nós possamos estar junto dele. Amém. Deus abençoe a igreja de Jesus nessa noite aqui. Coisa boa cultuar aqui. Eu sinto grandemente a presença do Senhor aqui no nosso meio. Desde a hora que eu cheguei aqui. Porque eu me lembrei, sabe que dos primeiros dias da minha conversão, eu pregava dentro dos povoados, na luz de candeeiro. E quando a luz estava clara, não precisava de candeeiro, nós pregava pela luz da lua, dando glória ao nome de Jesus, e Jesus fazendo coisas extraordinárias. E quando eu cheguei ali, eu me lembrei logo, e eu já senti uma graça de Deus muito grande. E se nós não tiver culto mais essa semana que vem, é porque nós vamos estar tudo lá no céu, dando glória ao nome de Jesus. Vamos nos despertar, vamos nos preparar, porque Jesus vai voltar. Deus abençoe, pastor, muito obrigado pela essa oportunidade.